Um jovem viúvo bilionário acredita que está a manter a sua vida sob controle, mas o seu filho de 5 anos está a desmoronar-se em silêncio. Numa tarde, Noah volta para casa com nódoas negras e a chorar depois de ter sido atacado na escola primária. A nova empregada Ava Barros, antiga militar das Forças Armadas Portuguesas, que serviu em missões da NATO, não se limita a confortá-lo. Ela começa a ensiná-lo técnicas de autodefesa para reconstruir a sua coragem. Mas quando Ethan Costa chega à casa mais cedo, fica imóvel à porta, observando o filho rir pela primeira vez em meses nos cuidados de outra pessoa. Será que este momento os vai curar? Ou quebrar as frágeis linhas de um lar em luto? Fica conosco até ao fim. Noah entrou pela porta principal com a mochila pendurada a meio do ombro, a sua pequena mão a tentar fechar a pesada porta de carvalho atrás de si. O seu lábio tremia não de frio, mas do esforço de segurar as lágrimas durante a última hora na escola e todo o caminho de regresso. As nódoas negras nos seus braços pulsavam por baixo das mangas do uniforme, marcas arroxeadas do pátio da escola, que ninguém parecera notar. À medida que avançava pelo silêncio da ampla propriedade em Cascais, o peso da casa senhorial parecia descer sobre ele como nevoeiro. Nenhuma voz o recebeu. Nenhum calor saía de divisão alguma. Os empregados passavam como sombras, oferecendo sorrisos educados, mas nenhuma pergunta. O pai não estava em casa. Claro que não estava. Noah largou a mochila no sopé das escadas e subiu devagar, uma mão a deslizar pelo corrimão polido, como se agarrasse a algo que não podia deixá-lo à deriva. Mas ao chegar ao corredor do seu quarto, as lágrimas romperam. Escorregou pela parede e enroscou-se em si mesmo, soluços silenciosos a espalharem-se por uma casa que já não sabia como acolher uma criança a chorar. Ava Barros tinha acabado de voltar da lavandaria quando ouviu o mais leve gemido vindo de cima. Parou incerta por um segundo se devia intervir. Tinham-lhe dito para manter distância, fazer o seu trabalho discretamente e eficientemente e deixar o Sr. Costa gerir o filho. Mas ela servira em zonas de guerra e abrigos de refugiados. Conhecia o som de alguém que tentava não ser ouvido enquanto sofria. Sem hesitação subiu as escadas e seguiu a respiração irregular até encontrar Noah encolhido contra a parede. Ele não recuou ao vê-la. Parecia aliviado, como se finalmente alguém o tivesse notado. Ava agachou-se ao lado dele e afastou suavemente o cabelo da sua testa. "Ei, miúdo", disse baixinho. "Dia difícil." Noah acenou o lábio inferior a tremer. Passaram mais alguns segundos até ele murmurar: "Eles bateram-me outra vez." A voz quebrou na última palavra e a garganta de Ava apertou-se. Ela não ofereceu as desculpas comuns dos adultos. Nada de rapazes serão rapazes. Nada de ignora-os. Apenas ficou ali silenciosa, mas presente, permitindo que ele se desfizesse sem vergonha. Quando o choro dele abrandou em soluços, Ava finalmente perguntou: "Posso ver?" Ele hesitou, mas puxou a manga devagar, revelando uma mancha arroxeada perto do cotovelo. A expressão dela escureceu ligeiramente, mas manteve a voz calma. "Contaste a algum professor?" Noah abanou a cabeça. "Só disseram para eu ser forte." Ava soltou um suspiro, não surpreendida, mas furiosa na mesma medida. Colocou a mão suavemente nas costas dele e disse: "Sabes o que é força verdadeira? Não é fingir que nada dói. É saber defender o teu espaço sem deixares de ser quem és." Ele olhou para ela então, não como para uma empregada, mas como para alguém que acabara de falar numa língua que ele compreendia. Ela sorriu-lhe de leve. "Queres aprender como?" Os olhos dele arregalaram-se. "Tipo karaté." Ela soltou uma pequena risada. "Algo assim. Autodefesa. Não para lutares. Para não teres medo." Esse foi o momento em que algo mudou. Não apenas no rapaz, mas no espaço entre eles. Ava não estava a substituir ninguém. Estava a aparecer no exato momento em que alguém precisava dela. Foram para o ginásio mais tarde naquela tarde, a pedido de Noah,
hesitante, mas insistente. Ava já tinha obtido autorização da governanta da casa, e embora ninguém esperasse que ela se envolvesse diretamente com a criança, tinha a sensação de que não podia virar costas àquilo. Ela estendeu 2 tapetes e sentou-se de pernas cruzadas, convidando-o a imitá-la. Primeira regra, disse batendo no peito: proteges isto sempre. Noah copiou o gesto. Segunda regra, não magoas ninguém, a menos que não tenhas outra escolha. Entendido? Ele acenou e ela continuou. Praticaram como respirar quando se está com medo. Como manter uma postura que diz: não tenho medo de ti mesmo que os meus joelhos tremam. Ava tornou tudo lúdico, transformando exercícios em jogos, aplaudindo quando ele acertava e corrigindo-o com gentileza quando falhava. O riso de Noah voltou aos poucos, tímido, cauteloso, mas vivo. Cada sorriso era como luz do sol a romper anos de céu nublado. Depois da sessão, Ava sentou-se com Noah na beira do tapete, entregando-lhe uma garrafa de água. Ele bebeu com as 2 mãos, como se estivesse a proteger algo precioso. Sentes-te diferente? Perguntou ela. Ele pensou por um momento e depois acenou. Um bocadinho mais alto por dentro. O peito dela apertou-se com a simplicidade daquela frase. As crianças não precisavam de metáforas. Precisavam apenas de momentos que as fizessem sentir que eram vistas. Ótimo, disse ela. Porque tu és. Ela não lhe prometeu que os agressores iam parar. Não lhe prometeu que a escola se tornaria magicamente fácil. Mas prometeu-lhe: isto não vais passar por isto sozinho outra vez. Não enquanto eu estiver aqui. Ele encostou a cabeça ao braço dela. Ficaram ali até o sol começar a descer no horizonte. Ninguém os interrompeu. Pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos 2 se sentia hóspede naquela casa. Algo permanente tinha criado raízes. Mais tarde, depois de Noah tomar banho e estar deitado com o seu astronauta de peluche debaixo do braço, Ava ficou à porta observando-o adormecer. Ele não perguntou pelo pai, não pediu mais nada. E isso dizia tudo. Ela não sabia que linhas podia estar a atravessar, ou que tipo de reação Ethan Costa poderia ter às suas escolhas, mas no fundo não se importava. Noah tinha chegado à casa quebrado e silencioso. Adormeceu mais calmo, mais estável, respirando. Como um rapaz que começava a acreditar que tinha valor. Isso era suficiente, pelo menos por hoje. Ava apagou a luz, deixando a porta entreaberta, como aprendera que muitas mães faziam, não porque o escuro fosse perigoso, mas porque o espaço entre uma divisão e outra às vezes carregava uma sensação de segurança na sua luz suave. E assim caminhou de volta pela casa silenciosa, um silêncio que já não parecia tão frio. Sabendo que acabara de fazer uma promessa que mudaria mais do que uma vida, Ava manteve essa promessa. Na tarde seguinte, quando Noah regressou da escola primária ainda hesitante, mas menos abatido, ela encontrou-o junto à porta lateral perto da cozinha e deu-lhe um leve aceno de cumplicidade. Pronto? Perguntou ela, e os olhos dele, ainda incertos, responderam com um pequeno aceno corajoso. Eles não foram ao ginásio principal com o equipamento topo de gama. Ethan nunca o usava e o espaço parecia demasiado grande, demasiado estéril. Em vez disso, Ava tinha preparado discretamente um pequeno espaço numa das salas auxiliares, apenas alguns tapetes acolchoados, 2 almofadas empilhadas para servirem de parede macia de treino e uma toalha enrolada a marcar a linha de limite. Este é o teu espaço, disse ela. Não precisas de ser grande para ocupar espaço. Só precisas de acreditar que tens direito a ele. Noah ainda não compreendia bem a filosofia, mas algo no tom dela fê-lo sentar-se mais direito. As primeiras lições eram básicas, simples. Inspirar profundamente pelo nariz e expirar devagar pela boca, repetindo até que o pânico desaparecesse. Esta é a tua primeira arma, disse Ava batendo no peito. Respiras, pensas e depois moves-te. Nunca ao contrário. Todos os dias depois da escola, Ava e Noah regressavam à pequena sala de treino. Ela ensinou-lhe como assentar os pés à largura dos ombros e dizer não como se significasse.
Mostrou-lhe como levantar uma mão aberta para criar distância, como olhar alguém nos olhos, não para provocar, mas para mostrar que ele não desaparecia. O corpo de Noa começou a comportar-se de forma diferente e subtil no início. Deixou de torcer as mangas quando entrava numa divisão. Deixou de dizer desculpa cada vez que tocava num móvel. Mas a mudança mais marcante estava na sua voz. Numa tarde, enquanto praticavam como pedir ajuda num tom firme e claro, Ava ouviu aquilo atravessar a casa como algo real, afiado e vivo. "Ajuda!" gritou Noa com força nos pulmões. "Para!" Ele virou-se para ela, as faces coradas. Ela deu-lhe um aceno que carregava o peso de uma saudação militar. Isto, disse ela, é o que significa ser ouvido. E embora ele ainda sorrisse nervosamente, depois, ela sabia que aquele momento ecoaria nele durante muito mais tempo do que qualquer nódoa negra. Nos dias seguintes, Ava começou a notar coisas em Noa que não tinham nada a ver com treino físico. O rapaz tinha memorizado o número exato de segundos que o carro de Ethan demorava a subir à entrada da propriedade. Ele olhava o relógio entre as 17h20 e as 17h27 todos os dias, esperando que talvez o pai entrasse pela porta antes do jantar. Quando isso não acontecia, e normalmente não acontecia, Noa dobrava silenciosamente o desenho que estava a fazer e escondia-o numa gaveta. Ava nunca perguntou, mas uma vez quando Noa foi à casa de banho, ela viu um dos desenhos. Um trio de figuras palito. Noa, uma mulher de cabelo comprido e um homem de gravata. A palavra família estava escrita no canto superior do desenho em letras tortas. A ausência de Ethan não era o que mais doía. Era a crescente expectativa de Noa de que ser invisível era o normal. Ava fez disso a sua missão, não permitir que ele se sentisse assim quando ela estivesse por perto. Aprendeu a notar quando os ombros dele desciam ligeiramente, quando os dedos tremiam de nervosismo. Dava-lhe tarefas em que ele podia vencer. Pequenas vitórias como controlar o próprio ritmo de respiração, ou completar uma sequência de 3 movimentos. Cada conquista costurava de volta uma parte dele. À noite, Ava cruzava-se frequentemente com Ethan nos corredores ou nas escadas. As conversas eram breves e funcionais. Ele era sempre cortês, sempre formal, mas nunca havia realmente. Ou talvez escolhesse não ver. Ava não o culpava. Reconhecia o peso nos olhos dele, o tipo de peso que vem de carregar um luto que nunca recebeu permissão para mudar de forma. Ele movia-se pela casa como alguém cujo corpo ficara para trás, mas cuja alma permanecia trancada no passado. Às vezes Noa perguntava em voz alta. O pai ainda estava a trabalhar mesmo quando Ethan estava apenas 2 divisões distante. Eva queria responder com delicadeza, mas o que poderia dizer? Que o luto fazia as pessoas desaparecerem em pleno dia, que o amor não era suficiente quando a culpa segurava as rédeas. Ela já tinha visto homens como Ethan, antes fortes, eficientes, respeitados e completamente destruídos pela perda. Mas Ava sabia uma coisa com absoluta certeza: se Ethan não encontrasse maneira de regressar ao presente, Noa continuaria a aprender a viver em torno da ausência. E nenhum exercício de respiração podia ajudar um rapaz que acreditava que a própria presença não valia a pena ser notada. Numa noite depois de uma sessão de treino mais longa, Ava ficou para arrumar enquanto Noa ia tomar banho. Moveu-se devagar, esticando as costas, reorganizando os tapetes. Os pensamentos dela rodeavam Ethan, não com julgamento, mas com a clareza que adquirira ao longo de anos, a observar homens desmoronarem em silêncio. Ele não era cruel. Não era negligente como muitos imaginavam que bilionários eram com os filhos. Mas era profundamente e perigosamente ausente, mais leal ao fantasma da esposa do que ao filho vivo que carregava o seu sorriso. Ela desejava que ele pudesse ver o que ela via, a coragem silenciosa de Noa ao enfrentar coisas sozinho, a esperança suave nos seus olhos, cada vez que ouvia passos que talvez fossem do pai. A casa senhorial estava cheia de sistemas de segurança empregados ordem, mas faltava-lhe a única coisa que importava: envolvimento. E Ava começava a compreender que ajudar Noa a encontrar força
era apenas metade da batalha. A outra metade seria fazer Ethan perceber que o amor não espera o luto acabar. O amor aparece no meio dele. Na tarde seguinte, Noah estava no centro da pequena sala de treino, o peito cheio de um orgulho inocente. Tinha acabado de completar uma rotina inteira que Ava lhe ensinara: respiração, postura, limites verbais, e fizera tudo sem um único lembrete. Como é que eu fui? Perguntou ele, saltitando na ponta dos pés. Como um profissional, respondeu Ava com um sorriso, passando a mão pelo cabelo dele. Ele iluminou-se e ela viu outra vez aquele lampejo de confiança a tentar criar raízes à mudança subtil na forma como ele carregava o próprio nome. Podemos fazer isto outra vez amanhã? Perguntou ele. Ava acenou. Podemos fazer quantas vezes quiseres. E ela dizia a verdade. Quando ele saiu a correr, provavelmente para desenhar outra figura palito ou alinhar os soldadinhos de brincar. Ava sentou-se no tapete por um momento. Os joelhos doíam-lhe um pouco, mas o peito parecia mais leve. O treino podia parecer brincadeira infantil para qualquer outra pessoa, mas naquela sala silenciosa, algo profundo estava a ponto de acontecer. Noah já não se encolhia dentro de si mesmo. Estava a aprender a ocupar espaço, a estar presente no próprio corpo. E enquanto o via desaparecer no corredor, Ava soube com absoluta certeza que não estava apenas a ensinar autodefesa. Estava a ajudá-lo a reconstruir-se de dentro para fora. Ethan Costa entrou na entrada da propriedade 1 hora mais cedo do que o habitual, o volante frio entre as mãos, como se refletisse a névoa na sua mente. Não tinha planeado chegar mais cedo. A reunião do conselho na sede da empresa em Lisboa terminara abruptamente quando ele percebeu que não conseguia passar mais 1 hora a fingir que se importava com tendências trimestrais. Os pensamentos tinham fugido da agenda para o aniversário da morte da esposa, para o cheiro do seu lenço encontrado por acaso naquela manhã, ainda a pairar na gaveta da roupa de cama. Tudo dentro dele doía não com a crueza do luto recente, mas com aquela dor surda e castigadora que se repete sem fim. Esperava regressar ao silêncio, ao tipo de quietude vazia, que se tornara tão previsível quanto o chão de mármore e os passos contidos dos empregados. Mas assim que entrou algo inesperado, o recebeu. Risos suaves, brilhantes e inconfundivelmente reais. Atingiu-o como uma canção estrangeira ecoando de um sonho da infância. Ele seguiu o som pelo corredor dos fundos, movendo-se devagar o coração, tropeçando em batidas que não esperava voltar a sentir. Parou na porta da pequena sala de treino, onde o riso o tinha conduzido. E lá estavam eles, Ava e Noah. Ela estava agachada ao lado dele no tapete, demonstrando algo com as palmas abertas, falando suavemente enquanto Noah imitava cada movimento com uma alegria concentrada que Ethan não via há meses. Isso mesmo assim, encorajou Ava, o tom confiante e quente, nunca condescendente. Noah irradiava sob o elogio dela, ficando um pouco mais alto a cada palavra. Lembra-te, disse ela, ajustando a postura dele. Não precisas de ser maior. Só precisas de acreditar que tens direito a ocupar espaço. Ethan apoiou-se no batente da porta atordoado, não apenas pela cena em si, mas pela energia entre os dois. Não era apenas treino, não era apenas gentileza, era confiança. O filho confiava nela de uma forma que ia muito além da instrução, e de repente a verdade doeu mais do que ele esperava. Há muito tempo que não ganhava de Noah aquele tipo de olhar. O seu peito apertou-se, dividido entre ciúmes e gratidão. Ava reparou nele um segundo depois. O corpo ficou tenso, as mãos congelaram a meio do movimento, e o sorriso transformou-se em algo mais cauteloso. Noah virou a cabeça e iluminou-se. Pai, chamou ele ofegante. Ethan tentou encontrar palavras, mas estas enredaram-se na garganta. Não tinha intenção de interromper. Nem sabia que podia. Olá, campeão, conseguiu finalmente dizer, entrando devagar. Ava endireitou-se à postura instintivamente precisa. Senhor Costa, disse ela num tom neutro. Ele ergueu uma mão, meio cumprimento, meio sinal de que ela não precisava de explicar nada.
Olhou para Noa e depois de novo para ela. Não sabia que o estava a ensinar isto. Ava hesitou sem saber se aquilo era uma repreensão ou apenas uma observação. Ele pediu depois de um dia difícil. Achei que podia ajudá-lo a sentir-se um pouco menos impotente. Ethan acenou devagar. Ele não estava zangado. Nem sabia bem o que sentia. Apenas desequilibrado porque num único olhar percebeu o quanto outra pessoa tinha ocupado o vazio emocional que ele deixara. Ficaram ali por um momento que pareceu prolongar-se demais. Ethan quis dizer algo apropriado, algo paternal, mas em vez disso limitou-se a observar Ava ajoelhar-se novamente ao lado de Noa e corrigir-lhe suavemente a postura com um toque no cotovelo. Aqui só um bocadinho mais firme, disse ela, retomando o tom caloroso, a atenção fluindo de volta para o rapaz que precisava dela. Noa riu de novo, o corpo movendo-se com uma confiança que não existia semanas antes. E Ethan não conseguiu desviar o olhar. Era o tipo de momento que a sua esposa teria querido que ele presenciasse. O filho a crescer, a sarar, a encontrar-se. Mas não tinha sido Ethan a guiá-lo até ali. Tinha sido aquela mulher, aquela estranha que notara o que mais ninguém percebera, que se importara o suficiente para agir. A culpa de Ethan subiu como bilis amarga e ácida. Mas por baixo dela, havia estranhamente um alívio suave. Alívio por alguém ter feito o que ele não conseguiu, por Noa não ter estado completamente sozinho. Nessa noite, Ethan não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama a olhar para o teto, a repassar a imagem do filho, a sorrir na presença de Ava daqueles movimentos tranquilos e intencionais no tapete. Não via aquele tipo de alegria em Noa desde antes do funeral, e isso fê-lo questionar tudo. Quando começara a terceirizar o cuidado. Quando ser pai se tornara uma função logística alimentar. Vestir, conduzir, em vez de algo vivo e emocional. Pensava que estava a proteger Noa ao manter a estrutura da casa intacta, ao assegurar que tudo funcionava ao manter distância, quando o seu próprio luto parecia um incêndio descontrolado. Mas, e se durante todo esse tempo, Noa só precisasse que ele se sentasse no chão e perguntasse como tinha sido o dia? Ethan virou-se de lado, o maxilar tenso. Sempre acreditara que o luto era algo a sobreviver, mas naquela noite, começou a suspeitar que era algo pelo qual se tinha de passar não contornar. E essa realização silenciosa, impregnada de culpa, manteve-o acordado até as primeiras horas da manhã. Na manhã seguinte, quando Ethan passou por Ava no corredor junto à cozinha, havia uma atenção diferente entre eles. Ela não sabia o que ele tinha retirado daquilo que viu: aprovação, desconforto, ressentimento. Sobre ontem, começou ela tentando manter o tom profissional. Ethan parou e segurou o olhar dela por mais tempo do que o habitual. Não ultrapassou nenhuma linha, disse ele baixinho. Pelo contrário. Obrigado. Ela piscou momentaneamente desarmada. Ele acenou novamente e continuou a caminhar, deixando-a num silêncio que ela não conseguia decifrar por completo. Mas uma coisa estava clara para ambos. Algo tinha mudado. O que começara como um emprego estava a tornar-se algo mais difícil de definir. E Ethan, pela primeira vez em muito tempo, começava a notar a diferença entre ausência e presença. A memória do riso do filho permanecia na sua mente como uma música da qual não conseguia livrar-se. Perseguia-o da melhor e da pior maneira porque agora ele sabia exatamente o que estava a faltar. E pior, sabia que outra pessoa já o tinha dado. A mudança começou silenciosamente tão sutil que poderia ter passado despercebida a quem não vivesse no silêncio daquela casa. Ethan não disse uma palavra sobre o que tinha visto dias antes. Não chamou Ava de lado, não fez uma reunião para restabelecer limites. Em vez disso, não disse nada. Mas o silêncio dessa vez não carregava o peso habitual da evasão. Parecia permissão. Na tarde seguinte, quando Ava levou Noa à pequena sala de treino, ela quase esperava encontrar o espaço trancado ou alguém encarregado de a supervisionar.
Mas não a sala estava exatamente como a tinham deixado. Mais tarde naquela semana, quando encontrou Ethan de pé à porta durante uma das sessões, olhos no telemóvel, mas claramente sem lê-lo, ela percebeu que ele estava a permitir aquilo. Não apenas a tolerar, a escolher ficar. Ava não disse nada. Ele também não. Mas a partir daquele momento, Ethan começou a aparecer nas formas mais silenciosas, não como um pai que tinha tudo resolvido, mas como alguém que tentava não perder o que estava a florescer bem diante dele. Ficava mais tempo a cada dia fingindo ler e-mails, acenando com a cabeça, quando Noah completava uma posição soltando um riso baixo, quando Ava fazia uma piada a meio da lição. Ava, por sua vez, notava mais do que deixava transparecer. Não era só Noah que estava a mudar. Ethan, embora ainda distante, já não era feito de pedra. Ela via os momentos em que a máscara dele escorregava, a pausa um pouco longa demais, quando Noah estendia a mão. O leve suavizar do olhar quando ela elogiava a coragem do rapaz com ternura. À noite, ao passar pelo corredor junto ao escritório de Ethan, ela às vezes apanhava um vislumbre dele a olhar para a mesma moldura, em cima da secretária, uma fotografia dele e da esposa, a segurarem o pequeno Noah no hospital. A moldura não se movera desde o funeral, como se o tempo tivesse congelado ali junto com o homem. Mas recentemente, Ava notara uma segunda moldura ao lado. Uma nova contendo um desenho rabiscado a lápis de cera, 3 figuras de palito, identificadas como eu, Papá e Ava. Aquilo não estava ali antes. Ava nada disse. Apenas reparou. Também reparou nos pequenos sapatos que Noah já não calçava ainda, alinhados cuidadosamente ao lado dos sapatos engraxados de Ethan, junto à porta principal. Os sapatos sempre estiveram ali, mas agora parecia que não estavam apenas à espera de serem recordados. Estavam à espera de movimento de vida a regressar. Entretanto, Noah começara a florescer de maneiras que nenhum dos adultos antecipara. A confiança dele não era barulhenta, não chegava com declarações nem atitudes cheias de bravura. Surgia em gestos súbitos. Começou a falar mais durante o jantar, a fazer perguntas em vez de esperar permissão. Bateu à porta do escritório de Ethan para mostrar um novo desenho, algo que nunca teria feito antes. Um dia, a meio da lição, virou-se para o pai e disse: "Vê, esta parte está bem." Depois pegou na mão de Ethan e puxou-a, até que ele se sentasse no chão ao lado deles. Ethan parecia surpreendido, mas obedeceu o fato amarrotado enquanto cruzava as pernas desajeitadamente. Ava não ajustou nada. Continuou como se aquela inclusão fosse perfeitamente natural. Noah executou uma série de movimentos contando baixinho. E quando terminou, virou-se para o pai com olhos expectantes, à espera de um veredicto. Ethan bateu palmas uma vez, mas foi genuíno. "Estás a ficar forte, campeão", disse ele. As palavras saíram-lhe ásperas, como se não as tivesse usado em anos. Noah sorriu radiante. E naquele momento, Ava não viu Ethan como um homem em luto. Viu um pai atrasado, sim, mas a chegar finalmente. Esses pequenos momentos somavam-se. Teciam uma nova textura pela casa, suavizando os seus cantos rígidos. Os empregados notaram também. As conversas tornaram-se um pouco mais animadas nas refeições. O riso de Noah passou a ser algo esperado, não surpreendente. Até a postura de Ethan mudou. Já não estava sempre preparado para o desastre. Ainda assim, Ava nunca pressionou nada. Deixou o ritmo desenrolar-se por si mesmo, paciente como sempre. O papel dela não mudara no papel, ainda era a empregada a contratada. Mas algo não dito movera-se nos alicerces. Já não era uma estranha não para Noah, e não inteiramente para Ethan. Numa noite, enquanto ajudava o rapaz a praticar as posturas, apanhou Ethan a observá-los com um olhar que não era apenas curiosidade. Era algo mais próximo de procura. Ele não estava apenas a ver o filho crescer. Ele começava a ver o que tinha perdido. E Ava, sem oferecer consolo ou comentários, simplesmente continuava a ensinar. A presença dela era a lição. A paciência era a estrutura. Ethan ainda lutava. O luto não se dissolvia porque uma criança sorria.
ou porque uma mulher de botas militares ensinava autodefesa numa lavandaria transformada em dojo. Às vezes a culpa surgia em formas que ele próprio não compreendia na hesitação antes de tocar no ombro de Noah, ou na forma como agradecia a Ava com formalidade exagerada, como se temesse revelar o quanto a presença dela realmente importava. Mas continuava a aparecer. Entrava em espaços que antes evitava. Começava a perguntar a Noah sobre o dia dele não por obrigação, mas porque queria ouvir a resposta. Ava viu o esforço e, no seu jeito silencioso, honrou-o continuando a fazer o que fazia melhor: ser consistente, ser gentil, ser presente. Nunca pressionou Ethan a fazer mais. Nunca lhe disse que estava a falhar ou a ter sucesso. Deixou que a transformação fosse escolha dele, não dela. Isso era a soldado dentro dela não exigir mudança, mas sustentar o espaço, até que ela pudesse acontecer. E Ethan, dia após dia, respondia a essa estabilidade mais do que alguma vez responderia à pressão. No final da semana, algo tinha mudado de forma permanente. Noah já não parecia inseguro quando Ethan entrava numa divisão. Já não baixava a voz, nem olhava para Ava, à procura de aprovação. Mantinha-se mais ereto, e às vezes puxava Ethan para se sentar ao lado dele sem um segundo pensamento. Ethan ainda tinha dificuldade em sorrir plenamente. O luto tinha uma maneira de enrolar as bordas da alegria. Mas as tentativas dele estavam mais próximas do genuíno. Os três agora partilhavam o espaço não perfeitamente, nem sempre com graça, mas com cada vez mais intenção. Pela primeira vez em meses, Noah não sentia que tinha de escolher entre conforto e a presença do pai. Tinha ambos ali na sala. E isso, mais do que qualquer coisa que Ava pudesse ensinar num tapete, foi o que devolveu a voz ao rapaz. À medida que os dias passavam, a casa, antes pesada de silêncio, começou a respirar de novo. Não de forma ruidosa, não dramaticamente, apenas o suficiente para dizer: ainda estamos aqui. Ainda estamos a tentar. Aconteceu numa terça-feira, logo após o almoço, no extremo do pátio da escola, onde os professores raramente olhavam. Noah estava quieto ao lado das barras de trepar, observando outras crianças correr e gritar sem tentar juntar-se. Tinha aprendido há muito que inserir-se era um convite para ser empurrado. Mas hoje, quando o rapaz que sempre o incomodava, Reed, passou a empurrar com o ombro e rosnou: sai da frente, falhado. Algo em Noah não recuou. O impacto fê-lo dar um passo atrás, mas ele não caiu. Não encolheu. Firmou os pés. Respirou como Ava lhe ensinara e levantou a mão palma aberta, firme, mas não ameaçadora. Para, disse a voz mais alta do que pensava possível: não tens o direito de me tocar. Houve um lampejo de surpresa nos olhos de Reed. Ele avançou novamente, mas Noah manteve-se firme. Eu disse: para! Gritou. Foi quando uma professora finalmente notou e correu para perto. As crianças congelaram. Reed recuou. Noah não chorou, nem sequer tremeu. Nunca tinha sentido esse tipo de poder antes, não o poder de magoar, mas o poder de proteger o seu próprio espaço. E quando a professora o conduziu ao gabinete, Noah caminhou com a cabeça erguida. A chamada para Ethan veio a meio da tarde. Ele saiu de uma reunião quando o telemóvel mostrou o número da escola, já temendo o significado. A voz da diretora era calma, mas séria. Senhor Costa, o seu filho esteve envolvido num incidente na escola hoje. Gostaríamos que viesse. Ethan chegou 30 minutos depois, tensão a irradiar-lhe da postura. Foi conduzido ao gabinete onde Noah estava sentado ao lado de uma psicóloga escolar, as pernas a balançar o rosto indecifrável. A diretora explicou os acontecimentos. Sem ferimentos, sem luta, mas uma confrontação que poderia ter escalado. O seu filho defendeu-se, esclareceu ela com firmeza, claramente, sem tocar em ninguém. Ethan piscou. Defendeu. Sim, ela acenou. Ao que parece, já tinha sido alvo de bullying antes, mas esta foi a primeira vez que respondeu desta forma. Noah levantou então o olhar, encontrando-o de seu pai pela primeira vez nesse momento. Usei o que a Ava me ensinou, disse simplesmente. Não havia vergonha nem hesitação, apenas:
um orgulho quieto. E Ethan, desprevenido para a onda de emoção que o atingiu, apenas conseguiu acenar, engolindo o nó que subia pela garganta. A diretora continuou. Não estávamos cientes de que ele andava a passar por este nível de desconforto. Ao que parece, guardou isto para si durante algum tempo. Ethan recostou-se à culpa, a invadir-lhe o corpo como uma maré fria. Como é que ele não tinha percebido isto? Quantas vezes Noah entrou pela porta da frente, desejoso de ser reconhecido, apenas para ser recebido pelo seu silêncio ou por um aceno distraído. Ele achava que estrutura e estabilidade eram suficientes, que o luto lhe dava licença para ser um pai em piloto automático. Mas ali estava o seu filho a construir silenciosamente uma versão de coragem sem ele e não sozinho. Não com a ajuda de alguém a quem Ethan mal tinha agradecido. O nome de Ava não tinha sido mencionado diretamente, mas vivia por entre as linhas de cada palavra que Noah dizia. Ela disse que eu não tenho de ter medo se me lembrar de respirar e dizer o que preciso. Acrescentou Noah. Ethan sentiu algo partir-se lá no fundo, num lugar que tinha permanecido selado durante demasiado tempo. Não se tratava apenas de miúdos agressivos no recreio. Tratava-se do seu filho a aprender a viver sem se apoiar nele. E essa percepção doeu mais do que ele conseguia admitir ali naquele gabinete. A viagem de regresso à casa foi silenciosa. Noah sentou-se no banco de trás abraçando a mochila como um escudo. Ethan apertou o volante com força excessiva. Continuava a repetir mentalmente o momento em que Noah pronunciara o nome dela. Ava, aquela mulher que estivera na sua casa caminhando silenciosamente através do seu luto, tinha feito aquilo que ele não conseguiu, aquilo que ele nem sequer sabia que precisava de ser feito. Quando estacionaram na entrada, Ethan desligou o motor e olhou pelo espelho retrovisor. "Estás bem?" perguntou. Noah acenou. "Sim." "Eu não lhe bati." "Eu sei", disse Ethan suavemente. "Fizeste o que era certo." Houve uma pausa. Depois, numa voz pequena, Noah acrescentou. "A Ava disse que proteger-me não é magoar alguém. É lembrar-me que eu mereço ser protegido." O peito de Ethan apertou. Ele não tinha um guião para isto. Limitou-se a sair do carro, abrir a porta para Noah e segui-lo para dentro com a cabeça cheia de frases que não sabia como transformar em palavras. Essa noite, depois de Noah adormecer, Ethan ficou parado no corredor diante da porta fechada, como se ela pudesse dar-lhe respostas, se ele esperasse tempo suficiente. Nenhuma veio. Então virou-se, desceu as escadas e encontrou Ava na cozinha, a limpar o balcão. Ela ergueu o olhar quando ele entrou sem saber se estava prestes a ser repreendida. Em vez disso, a voz de Ethan rompeu o silêncio de um modo que nenhum dos dois esperava. "Obrigado", disse ele quase num sussurro. Ela parou pousando o pano. "Pelo quê?" Ele passou a mão pela nuca. "Por fazeres algo que eu devia ter feito há muito tempo. Por o veres. Por lhe ensinares a levantar-se quando eu nem sequer estava lá para o amparar." Ava não suavizou o momento, nem tentou aliviar o peso das palavras. Apenas acenou a voz calma e clara. Ele não precisava de um Ethan perfeito. Precisava de presença. Ethan fechou os olhos por um instante, deixando essa verdade assentar. Eu não sabia como ser ao mesmo tempo alguém em luto e alguém presente. Ava deu um passo mais perto. "Estás a aprender. Isso é o que importa agora." Ficaram ali por um momento, o silêncio menos pesado, mas carregado do que ainda não tinha sido dito. Ethan sentiu-se exposto. Não de uma forma vergonhosa, mas de uma forma que o tornava finalmente honesto com ela e consigo mesmo. "Não quero falhar com ele outra vez", confessou. O olhar de Ava não vacilou. "Então não comeces agora. Continua a aparecer." Ela não disse isto com julgamento. Disse-o como alguém que sabia o custo de desaparecer demasiado cedo. Ethan acenou emoção queimando-lhe atrás dos olhos. "Estou a tentar", murmurou. "Eu sei", respondeu ela. "E isso bastou."
Ela voltou ao seu trabalho, e ele ficou ali mais uns segundos observando-a com uma mistura de admiração e humildade. Nessa noite, ao subir as escadas sozinho, Ethan deixou de se sentir como alguém que caminhava por um mausoléu de uma vida perdida. Pela primeira vez sentiu que talvez estivesse a regressar à vida que ainda o esperava. Ficou no corredor mais tempo do que pretendia, a mão pairando a poucos centímetros da porta, que não abria desde a semana após o funeral. O quarto tinha sido selado por necessidade, não superstição. Cada vez que passava por ali, o luto apertava-lhe o peito, lembrando-o de que sobreviver às vezes significava evitar. Mas naquela manhã, algo era diferente. Acordara com um peso que parecia insustentável, como se carregar o passado intacto estivesse a causar mais danos do que enfrentá-lo. Ava estava na cozinha quando ele perguntou, as palavras saindo estranhas contidas. Há um quarto. Acho que posso precisar de ajuda com algo hoje. Ela não perguntou por quê, nem sorriu como quem compreende demasiado. Apenas acenou, entendendo sem detalhes. Quando estavam diante da porta, Ethan expirou lentamente e girou a chave. Não sei o que deve ficar, admitiu. Eu só sei que nada disto pode continuar a viver assim. Ava encontrou o olhar dele firme e presente. Vamos decidir juntos, respondeu. Não havia romance no pedido dele, nenhuma intimidade sugerida, apenas exaustão. E o instinto cru de deixar de afundar algo que o tornava mais vulnerável do que qualquer confissão que pudesse ter oferecido. Lá dentro, o passado não tinha envelhecido como ele. Tudo permanecia exatamente como tinha sido deixado organizado, com cuidado, intocado com carinho. Ava resistiu ao impulso de assumir o comando. Deixou Ethan ser o primeiro a mover-se, observando-lhe as mãos tremerem, enquanto pegava nos objetos com o cuidado reverente de quem toca uma relíquia. Encontraram envelopes empilhados numa caixa etiquetada Noah, cada um datado com a caligrafia familiar da esposa dele. Notas de aniversário, murmurou Ethan a voz apertada. Ele entregou um a Ava sem pensar. Ela leu a primeira linha e depois ergueu os olhos para ele. Ela queria que ele soubesse quem ela era, para ele, disse Ava suavemente, mesmo que não pudesse estar aqui. A frase permaneceu suspensa entre os dois. Enquanto organizavam as coisas, Ethan começou a separar o que parecia memória do que parecia memorial. Objetos feitos para serem vividos, não sepultados. Desenhos que Noah fizera quando era bebê. Um medalhão que Ethan já nem lembrava que existia. Ava nunca o apressou. Não sugeriu o que guardar ou deitar fora. Fazia perguntas. Isto traz calor. Ou dói. Era a primeira vez que alguém lhe falava sobre o luto sem tratá-lo como algo frágil que poderia quebrar se fosse nomeado. Eventualmente, Ethan encontrou um pequeno caderno escondido no fundo de uma gaveta. Reconheceu-o imediatamente. Ela levava isto para todo o lado, disse. Era para coisas que não queria esquecer. Ele abriu-o devagar. Lá dentro havia observações como Noah franzia o nariz quando se concentrava. Como chorava de forma diferente quando tinha medo versus quando estava cansado. Como a primeira palavra que dissera fora carro. Ethan começou a ler em voz alta sem perceber. A voz firme, até deixar de estar. Ela escreveu sobre os medos dele. Murmurou interrompendo-se a meio da frase. O ar faltou-lhe. Ava não se apressou a falar nem a tocá-lo. Ficou onde estava sólida, permitindo que ele se inclinasse para a frente, cotovelos nos joelhos. Quando o luto finalmente encontrou voz, Ethan cobriu o rosto, os ombros a tremer. Pela primeira vez desde o funeral, permitiu-se chorar sem desculpas, sem tentar ser forte. Ava ficou em silêncio, não fria, não distante. Apenas presente. Mais tarde, Ethan perceberia que aquele fora o momento em que algo mudou. Ele já não estava sozinho dentro do seu luto. Quando as lágrimas abrandaram, Ethan limpou o rosto e soltou uma pequena risada oca e surpreendida. Ela conhecia-o antes de eu conhecer, disse. Ava abanou a cabeça com doçura. Não respondeu. Ela aprendeu a conhecê-lo do jeito que o amor aprende, prestando atenção.
Tu ainda podes fazer isso. Ethan fechou o caderno cuidadosamente, como se estivesse a selar uma promessa. Não terminaram o quarto naquele dia. Não era necessário. O que importava era que o quarto tinha sido aberto, não apagado. Antes de sair, Ethan colocou o caderno numa caixa marcada "Guardar para Noah". Ava reparou que a caligrafia dele estava diferente, menos rígida, ligeiramente mais suave. Não comentou. Ao voltarem ao corredor, Ethan parou. Obrigado, disse novamente, mas desta vez de forma diferente. Ava acenou. Fizeste a parte mais difícil, respondeu. Permitiste-te sentir. Na manhã seguinte ao pequeno almoço, Noah subiu para a sua cadeira com o cereal de sempre falando sobre a escola, sem realmente esperar respostas. Ethan ouviu com mais atenção do que o habitual o caderno ainda pesado nos seus pensamentos. A meio da refeição ele falou: Alguma vez te contei como a tua mãe te cantava para dormir. Noah congelou a colher parada no ar. A voz de Ethan vacilou, mas não parou. Ela não era muito boa, admitiu com um sorriso leve. Mas fazia o mesmo assim, todas as noites. Os olhos de Noah arregalaram-se, não de tristeza, mas de algo como um encantamento. Ela fazia isso? Ethan acenou. Ela dizia que tu acalmavas mais depressa quando ela cantarolava em vez de cantar. Dizia que gostavas da vibração. Noah sorriu. Eu ainda gosto. Ava observou em silêncio do outro lado da mesa, o coração sereno, mas cheio. Ethan tinha dito o nome dela. Tinha partilhado a memória sem vacilar. Noah não parecia uma criança a perder algo. Parecia uma criança finalmente autorizada a lembrar. E naquele momento, o pequeno almoço tornou-se mais do que rotina. Tornou-se prova de que a memória, quando partilhada com carinho, podia curar, em vez de ferir. Tudo começou com um sussurro no corredor inofensivo à primeira vista, apenas murmúrios da governanta mais antiga que trabalhava ali, desde antes de Noah nascer. Ela aproximou-se demais, murmurou a mulher para outra funcionária quando Ava passou fingindo não ouvir. Demasiado. Homens como o Sr. Costa, eles acabam sempre por voltar ao mundo deles. E quando isso acontece, quem se aproxima demais é quem fica para trás. Ava tentou ignorar. Ela disse a si mesma que não importava que o seu foco era Noah, não rumores. Mas as palavras ficaram agarradas a ela, durante todo o dia enrolando-se nos cantos dos seus pensamentos, como sementes à espera de florescer em dúvida. Começou a notar como a sua presença ao jantar parecia agora observada, como cada troca de olhar com Ethan, até as inocentes, como quando ambos sorriam de um comentário de Noah, parecia de repente carregada de significado. Ela não tinha ultrapassado limites, mas caminhara indiscutivelmente perto deles. E pior, não sabia como recuar, sem magoar o menino que passara a ver nela algo mais do que ajuda. Tentou restabelecer limites de forma subtil, sair da sala um pouco mais cedo depois do jantar, encurtar as sessões de treino em 10 minutos, evitar conversas longas com Ethan, que não fossem estritamente sobre Noah. Mas Noah reparou. Ele reparava em tudo. Numa noite, enquanto ela o aconchegava na cama, ele perguntou baixinho: Eu fiz alguma coisa de errado? Ela piscou surpresa. O que não, querido? Por que achas isso? Ele encolheu os ombros, olhando para o cobertor. Tu já não ficas tanto tempo. Parece que não queres estar aqui. O coração dela partiu-se. Isso não é verdade. Eu só achei que talvez estivesse a fazer demais. Ele franziu o sobrolho tentando entender. Mas eu gosto quando estás aqui. Fazes tudo. Ficar melhor. Ava beijou-lhe a testa e sussurrou uma promessa de ficar um pouco mais naquela noite. Mas a semente da incerteza já tinha germinado. Ela começou a considerar seriamente ir embora, não porque quisesse, mas porque temia tornar-se mais uma ferida numa casa que ainda aprendia a sarar. O ponto de ruptura chegou 2 dias depois, quando ela mencionou discretamente à governanta-chefe que talvez pedisse demissão no final do período escolar de Noah. Pensou que as palavras tinham sido ditas em privado. Mas Noah passava pelo corredor nesse momento
segurando um desenho que fizera para lhe dar um trio de bonecos palito com as palavras "A minha família", rabiscadas a vermelho no topo. Ele congelou ao ouvir. As mãos pequenas apertaram o papel com tanta força que ele se amarrotou sem remédio. Nessa noite, durante a rotina habitual de ir para a cama, Ava notou que ele estava estranhamente silencioso. Sentou-se ao lado dele, afastando-lhe o cabelo, como sempre fazia. "Queres conversar?" perguntou. Ele hesitou, depois virou-se para ela, lágrimas a encherem-lhe os olhos. "Vais deixar-me?" A pergunta saiu estrangulada, sufocada por um soluço. "Ouvi-te no corredor. Tu vais-te embora, não vais?" O coração de Ava parou. "Noah!" Ele atirou-se para a frente, envolvendo a cintura dela com a urgência desesperada de quem já perdera demasiado. "Por favor, não vás. Por favor. Eu vou portar-me bem. Não vou chorar mais. Só não vás." Ethan encontrou-os assim momentos depois. Ava sentada na beira da cama. Noah agarrado a ela com os ombros a tremer. Ele tinha ido ver se o menino queria ouvir uma história, um hábito recente, e em vez disso viu o filho a soluçar nos braços da mulher, que lentamente se tornara o seu porto de abrigo. "O que se passa?" perguntou Ethan, a voz cautelosa, mas firme. Ava levantou os olhos, apanhada num momento que expunha tudo. "Ele ouviu-me e disse suavemente. Eu mencionei a alguém que talvez me fosse embora. Só mencionei. Não pensei que ele ouvisse." Os olhos de Ethan fixaram-se nos dela, algo a cintilar por trás da expressão choque e confusão, e algo mais profundo. Ele aproximou-se, agachou-se ao lado de Noah e afastou-o com cuidado suficiente para ver-lhe o rosto. "Noah. Ei, olha para mim." O menino levantou o olhar, o rosto manchado de lágrimas. "Ela não pode ir, pai. Por favor. Não a deixes ir." Ethan engoliu em seco. Olhou para Ava não como patrão, nem como o homem que protegera as emoções como segredos de Estado, mas como um pai implorado a manter unida a única ponte emocional em que o filho confiava totalmente. O silêncio ficou pesado até Ethan o quebrar a voz sem a distância habitual. Ava disse ele o nome, já não um título ou formalidade. "Fica, por favor." Não o disse como ordem. Disse-o como necessidade. Ela piscou incerta se ouvira corretamente. "Tens a certeza?" perguntou cautelosa. "Eu não quero ultrapassar limites. Não quero ser a razão de isto ficar complicado para ti." Ethan abanou a cabeça. "Tu não és o problema. És uma das poucas coisas nesta casa que fazem sentido. Eu sei que tornei este lugar difícil de respirar. Mas tu tornaste-o habitável outra vez. Para ele. E, sinceramente, para mim também." Ava não soube o que dizer. Olhou para Noah, que a fitava com olhos grandes e cheios de lágrimas. "Só se for ok para ti", disse ela ao menino. Ele acenou tão rápido que os caracóis saltaram. "É mais do que ok." Ethan levantou-se, oferecendo-lhe a mão, não como patrão, mas como alguém que finalmente via o que sempre estivera ali. Mais tarde, nessa noite, enquanto Ava se sentava no pátio traseiro a organizar os pensamentos, Ethan juntou-se a ela com 2 chávenas de chá. Ele entregou-lhe uma das chávenas e sentou-se sem dizer nada ao princípio. "Desculpa", disse finalmente, "por te deixar carregar isto sozinha durante tanto tempo. Por não perceber mais cedo que és mais do que alguém que trabalhas aqui." Ela olhou-o de relance sem saber como responder. "Eu nunca quis ultrapassar limites", murmurou. Mas ele precisava de algo que eu já não conseguia negar-lhe. Ethan assentiu, olhando para a distância. "Tenho tido medo de deixar alguém aproximar-se. Mas o medo não é desculpa para deixá-lo sentir-se sozinho, ou para te fazer sentir descartável. Não houve declarações nem promessas, apenas honestidade tranquila, dita com humildade." E naquele momento, Ava percebeu algo importante. Ela tornara-se uma presença fixa, não só na vida de Noah, mas também na de Ethan. Não porque tentara ocupar o lugar de alguém, mas porque apareceu onde outros não conseguiam.
E agora, finalmente, ele começava também a aparecer. Não apenas como pai, mas como homem, que aprendera que pedir a alguém para ficar não é fraqueza, é esperança. A febre chegou subitamente sem aviso, no meio de uma noite que começara como qualquer outra. Noah tinha se queixado de cansaço ao jantar, quase não tocara na comida e apoiara a cabeça no braço de Ava mais tempo do que o habitual. Quando ela foi vê-lo antes de dormir, a pele dele estava demasiado quente, a respiração irregular, de um modo que fez os instintos dela dispararem. "Ei, querido", murmurou pousando o dorso da mão na testa dele. Ele mexeu-se, os olhos vidrados. "A minha cabeça dói", sussurrou. E depois ainda mais baixo. "Ficas comigo." Ava não hesitou. Tirou-lhe a temperatura, viu o número que lhe apertou o estômago e chamou imediatamente por Ethan. Quando ele entrou, apressado, meio desperto e alarmado, Ava recebeu-o com urgência serena. "Ele está com febre alta", disse. "Estamos bem por agora, mas precisamos de a controlar e ficar atentos." Ethan assentiu, tentando concentrar-se, mas o medo já o tinha tomado. Noah choramingava agitado, murmurando o nome da mãe como um pedido arrancado da memória e não do pensamento. Ava deslizou para dentro da cama, segurando firme a mão pequena. "Respira comigo", orientou suavemente. "Inspira. Expira. Assim. Eu estou aqui." E ficou ali, ancorando-o, quando a noite ameaçava desfocar tudo. Ethan pairava ao princípio, andando pelo quarto em círculos de impotência, os pensamentos a correr mais rápido que os passos. Ele não estivera presente na noite em que a doença da esposa piorou. Essa memória subiu agora afiada e cruel, sussurrando que ele falhara antes. E falharia outra vez. Ava notou o pânico nos movimentos dele, o tremor das mãos quando tentava ajudar. "Ethan", disse ela com firmeza suave, sem desviar os olhos de Noah. "Eu preciso de ti." As palavras cortaram o medo dele com mais eficácia do que qualquer consolo. Ela deu-lhe instruções simples. "Um pano frio, água fresca. Senta-te aqui quando eu precisar das mãos livres." Nada dramático, nada heróico, apenas estar presente. Ethan cumpriu cada direção como se fossem ordens mais importantes do que qualquer documento que tivesse assinado na vida. Quando Noah chorou outra vez, fraco e desorientado, Ethan congelou até Ava sussurrar. "Fala com ele. Ele reconhece a tua voz." Ethan engoliu em seco e inclinou-se, a voz falhando enquanto murmurava. "Estou aqui, campeão. Estou contigo." A mãozinha de Noah apertou os dedos de Ava com mais força, mas a respiração dele acalmou. Aos poucos, o quarto deixou de parecer um campo de batalha e tornou-se uma vigília. Horas passaram-se em fragmentos panos frios, incentivos sussurrados, respirações medidas. A certa altura, Noah mexeu-se e murmurou. "Mãe." Ava olhou para Ethan incerta. O rosto dele desfez-se, mas ele acenou. "Está tudo bem", disse baixinho. "Deixa-o dizer." Ava inclinou-se ao ouvido de Noah. "A tua mãe amava-te muito?" disse suavemente. "Está seguro." Os olhos de Noah tremularam, lágrimas silenciosas a escorrer. Ethan virou-se, apoiando a mão na parede para se manter firme. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos, mas a voz mantinha-se. "Eu não quero que ele se sinta sozinho como eu me senti." Confessou baixo, como se admitisse um crime. Ava ergueu finalmente o olhar para ele. "Ele não vai", disse. "Não se continuares a escolher voltar para ele, mesmo quando te assusta." Ethan deixou-se cair na cadeira ao lado da cama, a fadiga puxando-o de uma forma que o sono nunca conseguira. Pela primeira vez ele não estava a lutar contra a noite. Estava a habitá-la presente. Algum tempo depois da meia-noite, quando a febre de Noah atingiu o pico e teimosamente parou de subir, Ethan quebrou. A voz tremeu quando falou as palavras, saindo sem filtro. "Eu estou aterrorizado", admitiu a respiração irregular. "Cada vez que ele olha para mim, eu tenho medo de o desiludir. De já o ter desiludido. Eu não sei como fazer isto sem ela." Ava ouviu a mão nunca largando a de Noah.
Não é suposto fazeres sem medo, respondeu. O medo significa que te importas. O amor não se mede por seres sempre forte. Mede-se por regressares vez após vez, mesmo quando sentes que não mereces. Ethan deixou as palavras pousarem. Acenou devagar como alguém que finalmente aceitava uma verdade da qual fugira. Continuo a pensar que tenho de compensar tudo de uma só vez, disse ele. Ava abanou a cabeça. Não tens. Só... não desapareças. Noah remexeu-se então, murmurando incoerências, e Ethan inclinou-se imediatamente para a frente, limpando o suor da testa do filho com mãos cuidadosas. O gesto foi pequeno, mas Ava viu-o pelo que era a presença escolhida finalmente, em vez de evasão. Pelas primeiras horas da madrugada, a febre começou a ceder. A respiração de Noah tornou-se mais estável, a pele arrefecendo sob o toque deles. Ava verificou a temperatura outra vez e permitiu-se um suspiro silencioso. Está monta a baixar, disse suavemente. Ethan fechou os olhos, o alívio inundando-o com tanta força que teve de se apoiar na cama para não vacilar. Durante um longo momento nenhum deles falou. Apenas observaram Noah dormir. Dormir de verdade. Pela primeira vez naquela noite o medo não desapareceu, mas afrouxou o aperto substituído por algo mais suave. Esperança. Frágil, mas real. Quando a madrugada se aproximou, Ava finalmente levantou-se, alongando os músculos cansados. Ethan falou em voz baixa, quase irreverente. Obrigado por ficares. Ela olhou para ele igualmente exausta. É isso que o amor faz, respondeu. Fica. Ele assentiu uma vez, gravando aquela frase na mente como um voto. Quando Noah acordou mais tarde naquela manhã, os olhos estavam mais claros, a voz mais firme. Sinto-me melhor, disse confuso, mas com um pequeno sorriso. Ava riu baixinho e beijou-lhe o cabelo. Ethan sentou-se ao lado dele mais perto do que alguma vez estivera, a mão pousada protetoramente sobre o colchão. A noite tinha tirado algo de todos eles, o sono, a certeza, antigas defesas. Mas dera algo em troca, confiança, ligação, prova de que podiam enfrentar o medo juntos e emergir mudados, mas inteiros. O alívio que se instalou sobre eles não era apenas sobre uma febre que finalmente quebrara. Parecia uma segunda oportunidade oferecida em silêncio, uma que nenhum deles pretendia desperdiçar. Ethan não anunciou a decisão com um grande gesto simbólico. Não houve reunião familiar nem alterações dramáticas. Começou simplesmente com um telefonema para o conselho escolar e um formulário discreto de transferência. Pensara que demoraria semanas, mas quando a nova escola acolheu Noah de braços abertos, o processo pareceu... certo? Noah não fez muitas perguntas. Confiava agora em Ethan de uma forma que não existira antes. Mas a verdadeira mudança não era sobre onde Noah passaria os dias. Era sobre o que Ethan estava a construir em casa. Depois de semanas a andar sobre ovos emocionais, sempre a reagir, em vez de conduzir Ethan, tomou uma decisão diferente. Ele queria rotina não para controlar, mas para conectar. A partir de hoje, disse a Noah ao pequeno almoço: vamos jantar juntos, todas as noites, sem telemóveis, sem pressas. Noah piscou para ele como se lhe tivesse sido oferecida uma viagem à lua. Até tu, perguntou. Ethan sorriu. Desta vez completamente. Especialmente eu. Nessa noite a mesa estava posta para 3 pela primeira vez, de forma intencional. Não com funcionários de pé ao fundo da sala, nem com a comida a arrefecer enquanto Ethan terminava uma chamada. Desta vez ele esperou. Desta vez ele esteve presente. Ava hesitou quando viu o lugar posto para ela. Isto é. Começou a perguntar, mas Ethan acenou antes que concluísse. Sim. Senta-te conosco. Já ganhaste mais do que servir da margem. Não era uma ordem. Era um convite. A cadeira dela arrastou-se suavemente no chão, enquanto se sentava 1000 perguntas silenciosas, apertadas no peito. Ela sempre mantivera a distância respeitosa, sempre consciente do seu papel na casa. Mas agora,
Os limites curvavam-se não por romance ou obrigação, mas porque o terreno emocional tinha mudado. Noah sorriu de uma ponta à outra da mesa, como se tudo tivesse finalmente encaixado no lugar. "Podemos fazer isto todas as noites?" perguntou mastigando. Ethan assentiu. "Esse é o plano." O jantar não foi extravagante, frango grelhado, puré de batata e o pão de milho de Ava que se tornara o favorito de Noah. Mas o que importava não estava nos pratos. Estava no modo como Noah olhava entre os dois adultos, com um orgulho tímido, como se tivesse sido ele a criar aquela mesa, aquela nova forma de família, onde não era apenas uma criança a ser gerida, mas uma pessoa a ser verdadeiramente conhecida. Enquanto comiam, a conversa fluiu de um modo que surpreendeu a todos. Ethan perguntou qual tinha sido a melhor parte do dia de Noah, algo que antes costumava esquecer. Noah descreveu uma experiência de ciências com tanto entusiasmo que quase entornou a bebida, e Ava riu segurando o copo com um reflexo que só alguém que realmente conhecia o menino teria. Ethan observou de verdade, e percebeu que pela primeira vez em muito tempo não estava de fora a ver. Estava dentro do momento. Parte dele. O luto, que normalmente puxava cada expressão sua para baixo, afrouxou o aperto. Quando Ava apanhou o olhar dele através da mesa, havia ali algo novo. Não tensão, não confusão, mas calor, gratidão, reconhecimento. Mais tarde, quando a mesa foi limpa e Noah brincava na sala de estar, Ethan deteve-se quando Ava se levantou para ajudar. "Não tens de arrumar a mesa hoje", disse ele suavemente. "Já fizeste a parte difícil." Ela inclinou a cabeça curiosa. "Que parte é essa?" Ele olhou para o filho. "A de me ensinar a sentar à minha própria mesa." Essa noite Ethan leu uma história a Noah antes de dormir sem pressa, sem distração, totalmente presente. Quando o aconchegou, Noah perguntou: "Podemos ser sempre assim agora?" Ethan ajoelhou-se ao lado dele. "Vamos tentar campeão, todos os dias." Noah acenou como se fosse uma promessa na qual acreditava. Depois, Ethan deu por si parado diante da porta de Ava, sem saber exatamente por que tinha ido até lá. Ainda aprendia a carregar estas novas versões de si mesmo. Pai homem, em cura alguém que permitia emoção sem vergonha. Quando Ava abriu a porta, ligeiramente sentindo alguém por perto, não pareceu surpresa por vê-lo. "Está tudo bem?" perguntou. "Sim?" respondeu ele, coçando a nuca. "Só queria agradecer-te outra vez." Ela sorriu de leve. "Já disseste." Ele assentiu. "Eu sei, mas continua a significar mais." Nos dias seguintes, os jantares tornaram-se rotina. As histórias à noite continuaram. E pouco a pouco, a mansão que antes ecoava ausência começou a ecoar presença. Ethan começou a trabalhar menos horas não por evitar algo, mas porque percebera o que quase perdera. As fotografias nas paredes deixaram de ser monumentos ao que foi e tornaram-se convites ao que podia vir a ser. Até a equipa da casa se adaptou à mudança, já não andando em silêncio à volta de Ethan, como se ele pudesse estilhaçar-se. Ele ainda não estava inteiro. O luto não desaparecera. Mas já não era a única coisa a preencher os espaços. Ava. Ela não mudou de função oficialmente, mas a maneira como lhe falavam, como Noah se encostava a ela, como Ethan deferia ao seu bom senso. Dizia tudo. Ela pertencia ali, não como intrusa no rescaldo da tragédia, mas como alguém que entrara nos escombros e ficara tempo suficiente para ajudar a reconstruir. Silenciosamente. Docemente. Por inteiro. E assim, naquela mesa simples e imperfeita, Ethan viu algo mais valioso do que qualquer negócio ou imagem pública. Viu o filho sorrir sem medo. Viu Ava rir, como se já não precisasse de duvidar da própria presença. Viu-se a si mesmo não perdido no passado, mas finalmente a chegar ao presente. E pela primeira vez em anos, não se sentiu um homem quebrado pela perda. Sentiu-se um homem a ser cuidadosamente reconstruído pela repetição, pelo esforço por um amor que nada exigia
em troca além de ser recebido a meio caminho. Naquela mesa, o mundo ainda não estava curado, mas tinha mudado. E por agora, isso era tudo. Ethan segurou a carta na mão mais tempo do que precisava. Os dedos acariciavam a borda do envelope, como se tentassem adiar o momento, como se tocá-lo suavemente tornasse mais fácil ler as palavras em voz alta. Ava estava sentada em silêncio à sua frente no gabinete, sem entender totalmente por que ele a chamara ali, mas percebendo pelo rosto dele que aquele momento não era casual. Quando finalmente falou, a voz dele saiu baixa, cuidadosa. A Clara escreveu isto alguns meses antes de morrer. Era para o Noah, para quando ele fosse mais velho. Para o dia em que se sentisse perdido. Os olhos dele levantaram-se para Ava e depois voltaram ao envelope. Acho que hoje é esse dia. Ele entregou-lhe. Ela olhou para ele pedindo permissão e ele acenou uma vez. Ava abriu o envelope devagar com respeito e começou a ler em silêncio. A carta era breve, escrita na caligrafia delicada de Clara. Não falava de doença nem de perda. Falava de esperança. Dizia ao Noah que a vida traria amor de maneiras inesperadas e que quando isso acontecesse, mesmo que assustasse ele, devia deixar entrar. Quando Ava chegou à última linha. Está tudo bem em deixar que alguém te ajude a sentir-te seguro outra vez. A garganta apertou-lhe. Ela dobrou a carta com cuidado, fechando-a como se fosse sagrada. Ethan não falou de imediato, nem ela. O peso do que tinham acabado de partilhar não era ruidoso, mas imenso. Finalmente ele encontrou o olhar dela. Eu não quero que sintas que estou a pedir-te para entrares em algo que não escolheste. Eu não estou a substituir a Clara, não é isso. A voz dele estava mais firme agora, mas havia um tremor por baixo das palavras. Mas gostava que ficasses, não apenas na casa, mas conosco, como parte disto. A respiração de Ava falhou não por surpresa, mas pela certeza tranquila no tom dele. Ele não estava a oferecer um papel. Estava a oferecer confiança a um futuro que não apagava o passado, mas que criava espaço para algo novo ao lado dele. Eu nunca quis ser o segundo capítulo de alguém, disse ela baixinho. Mas acho que talvez eu seja apenas mais uma página da mesma história. E gostava de continuar a virá-la se estiver tudo bem. Ethan não respondeu de imediato, apenas acenou. E naquele instante, o silêncio disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Eles concordaram em não colocar rótulos naquilo. Não ainda. Não se tratava de títulos ou funções, mas de ritmo, intenção, presença. Nessa noite, sentaram-se com Noah depois do jantar, um triângulo tranquilo no sofá. Ethan olhou brevemente para Ava, depois voltou-se para o filho. Posso perguntar-te uma coisa, disse suavemente. O que te faz sentir seguro? Noah piscou mastigando a pergunta como se tentasse descobrir a resposta certa. Depois, sem hesitar, sorriu e disse: Vocês os dois. A resposta tirou o ar dos pulmões de Ethan. Não fora dita com reflexão. Fora dita com certeza como algo que vivia no peito dele há muito tempo, e finalmente encontrara permissão para sair. Ava olhou para Ethan, lágrimas a ameaçar-lhe os olhos, e viu as mesmas refletidas nos dele. Noah encostou a cabeça ao ombro dela e estendeu a mão ao mesmo tempo para Ethan, entrelaçando os dedos com ambos. Ficaram assim durante muito tempo, sem planos, sem explicações, apenas existindo na segurança uns dos outros. Não era perfeito, não era tradicional, mas era real. Na tarde seguinte, Ethan fez algo que não fazia há quase 2 anos. Entrou no quarto de hóspedes que Clara tinha transformado num espaço de memórias e retirou uma fotografia emoldurada dela a segurar Noah no jardim, o riso congelado no tempo. Colocou-a suavemente na prateleira do corredor, onde Noah pudesse vê-la todos os dias. Depois, pegou numa foto mais recente, uma que Ava tirara deles 3 na semana anterior, abraçados debaixo do carvalho, sorrisos larguíssimos, e colocou-a ao lado da primeira. Ambas pertencem aqui,
disse ele a Noa, que o observava em silêncio. O menino não fez perguntas. Apenas sorriu e acenou como se algo dentro dele finalmente se acomodasse, como se ver ambas as imagens juntas tornasse a história da sua vida mais completa. Nessa noite, quando Ava passou pela prateleira, parou. Os olhos demoraram-se nos 2 porta-retratos. Ela não disse nada, mas Ethan estava a observá-la da escada, e o olhar que trocaram significou: estamos a fazer isto bem. O novo ritmo instalou-se devagar. Sem declarações, apenas pequenos atos de continuidade que costuravam os dias. Ethan começou a deixar bilhetes no lanche de Noa. Ava começou a ensiná-lo a cozinhar coisas simples aos fins de semana. Noa passou a desenhar 4 figuras em vez de 3, ele próprio, a mãe, o pai e Ava, cada uma com o nome por baixo, cada uma de mãos dadas. À noite, quando o mundo parecia grande demais, Noa já não chorava sozinho. Tinha 2 pessoas a quem recorrer. E Ethan, antes preso no tempo agora, movia-se com propósito. Já não sobrevivia aos dias. Construía-os devagar, deliberadamente, com alguém ao lado, que ajudara a carregar o peso quando ele não podia. E Ava. Ava não chegara à procura de uma família. Mas algures entre dobrar roupas, ensinar posturas e secar lágrimas, uma família formou-se à volta dela. Não porque ela tivesse pedido, porque ela apareceu. E ficou. A mansão já não parecia um museu de dor. Tornara-se um lar. Não porque o luto tivesse desaparecido. Não tinha. A presença de Clara ainda vivia ali nas memórias, nas gargalhadas, no modo como Ethan penteava o cabelo de Noa, do mesmo jeito que ela fazia. Mas agora, essa presença não era um muro. Era uma ponte. Uma ponte que permitia ao novo amor caminhar ao lado do antigo sem vergonha. Naquela casa, naquela mesa, sob aquelas fotografias, uma nova família tinha nascido. Não como substituição, como expansão. A história não terminou na perda, continuou na cura. E essa promessa feita em silêncio e mantida com ternura foi a que permaneceu. O que é que esta história despertou em ti? Partilha nos comentários. Nós criamos cada vídeo com verdadeiro carinho para ti, e a tua subscrição ajuda-nos a continuar a trazer mais histórias com coração. Se gostaste desta, deixa um gosto. Explora os outros vídeos e continua conosco para o que vem a seguir.